o Espírito Santo revelou ao apóstolo João, e é o que ele diz com toda objetividade a nós, aqui na primeira epístola dele, no capítulo 2, do verso 27 em diante. João, primeira epístola, capítulo 2, do verso 27 em diante. Ele diz: quanto a vós outros, preste atenção, num tempo que não havia Novo Testamento, nenhum texto praticamente ainda, não havia nenhuma organização neotestamentária, isso tudo aconteceu depois. Eles não tinham, portanto, livro não existia naquela época. Era pergaminho, era papiro, ou eram, no passado, tabletes. Mas agora, nos dias de Paulo, são pergaminhos. Ele mesmo alude aos textos que ele queria ler, que ele tinha esquecido na casa de Carpo. Ele diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, quando tu vieres, traze os pergaminhos, os livros, que eu esqueci, que eu deixei na casa de Carpo, bem como a minha capa e os livros. Porque eu estou numa prisão gelada, num tédio horroroso, sem ninguém, todos me abandonaram. Então, quando você vier, traze, para pelo menos eu me distrair com a leitura que edifica meu coração. Mas não havia isso. E olha só o que João diz para quem não tinha nada. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, e a unção aqui significa a iluminação, a graça, o atravessamento, a residência, a habitação dele, que vocês receberam, está em vocês, permanece em vocês. É um selo inarrancável, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, versos 12 e 13. É o penhor do Espírito, é a unção do Espírito, é o imprimatur do selo do Espírito Santo aqui, no meu coração, no seu também, no coração daquele que crê. E vós não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Num tempo em que não havia nada, não havia livro, não havia gravação, não havia facilidade de locomoção. As cartas levavam meses para chegar de um lugar para outro. A comunicação era rarefeita, dificílima. E a confusão de intérpretes variados já estava graçando, se impregnando, especialmente naquela cultura greco-romana, tanto quanto já tinha corrompido boa parte da fé em Jerusalém, transformando os discípulos originais de Jesus, muitos deles em cristãos messiânicos, em cristãos adventistas, em cristãos que queriam fazer uma hibridização entre a lei de Moisés e o evangelho da liberdade e da graça de Deus em Cristo Jesus. E ou é uma coisa ou é outra, não dá para fazer esse Frankenstein. É o que os apóstolos ensinaram, é o que Jesus disse, é como ele se comportou, é como Paulo também insistentemente se insurgiu contra, a ponto de apanhar, sofrer e ser torturado mais do que qualquer outro, não pelos romanos, mas pela indução religiosa dos cristãos messiânicos de Jerusalém, os antigos sionistas de Jerusalém, que foram os grandes perseguidores de Paulo e dos apóstolos. Pois bem, vocês não têm necessidade de mestres ensinando, porque eles chegam com motivações truncadas, erradas, com ambições, com agendas ocultas. Eles chegam já olhando para o evangelho como fonte de lucro. São mercadejadores da palavra, como Paulo diz. Eles não têm necessidade desse ensino que só corrompe, cuja linguagem, Paulo viria a dizer, escrevendo a Timóteo, corrói como câncer a linguagem deles. Vocês, por isso, não têm necessidade desses mestres todos que só pioram vocês. Mas, como a sua unção vos ensina, ele está se referindo a essa presença iluminada, constante, inarrancável do Espírito Santo em mim, em você e em todo aquele que genuinamente crê. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, e não é falsa, e não é fake,
e não é inventada por quem nem conheceu Jesus, nem o provou, mas fica criando construções de miragens, de fantasmagorias de Cristos que não são encarnados no Evangelho. Não é o Cristo Jesus do Evangelho. Como essa unção não é falsa e permanece em vós como verdade, e vocês permanecem nele, na verdade dele, como também o Espírito Santo e a unção de Deus tem ensinado a vocês, por isso eu digo, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, que vive a justiça, a verdade e o amor em qualquer lugar do mundo ou da existência é dele. E quem não vive isso pode viver com a boca cheia do nome dele, não é dele. Isso é um discernimento que vocês têm que ter. E o apóstolo João também nos dá o critério pelo qual, sem Bíblia, aqueles discípulos desbiblados, sem Novo Testamento, sem Evangelho, conseguiriam discernir. Porque não é uma unção mágica, é uma unção lúcida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da consolação, é o Espírito da exortação, da edificação, da admoestação. Ele fala com começo, meio, fim. O testemunho dele faz sentido em nós. É como Jesus falando. Não é algo que vem como em cartas de tarô, que vem como em charadas, que vem como em numerologias, que vem como em cabalas. Não. É claro. É logos, é verbo, é palavra, é razão, faz sentido. Carrega a racionalidade dos princípios do Evangelho de Cristo. E é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Nisto, capítulo 4, verso 2, da primeira epístola. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, Espírito Santo. Todo aquele que confessa Cristo encarnado, Deus encarnado em Cristo Jesus, é de Deus. Qualquer um que ouve sobre Jesus não precisa nem de uma argumentação de natureza teológica, confessional, nem de um credo. Como aquele centurião romano, que não sabia de nada, mas olhou e viu a cruz, e viu tudo acontecendo, e viu o modo como ele morreu, e ouviu as palavras que ele disse, enquanto morria, enquanto partia deste mundo para o Pai. E quando ele gritou, está consumado, aquele centurião que não tinha nada dele a não ser o que ele falara enquanto partia, e agora esse grito de está tudo pago. Não precisou de mais nada. Apenas disse perplexo, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Isso aí, com a mesma simplicidade, acontece até com gente que não ouviu ninguém pregando, mas teve um sonho, teve uma intuição, teve um sentimento inexplicável em relação ao qual não há nem nome ou apelido a nomear a experiência interior absolutamente existencial e inominável, porém inegável no coração. É isso que João está nos dizendo. Nisto reconheceis. Como aquele centurião que olhou e disse, esse é o Filho de Deus. Não há ninguém como ele. Como aqueles soldados que foram enviados pelos sumos sacerdotes para prenderem a Jesus no templo e o ouviram falar. E Jesus, em momento algum, disse, eu sou Cristo, me aceitai como Messias. Não, Jesus nunca teve esse discurso. Ele só ensinava a verdade. Com clareza límpida e cristalina. E os guardas voltaram sem Jesus. E as autoridades religiosas disseram, cadê ele? E eles disseram, desculpa. Quase que disseram, se vocês quiserem, vão vocês prendê-lo. Nós não. E a nossa razão é simples. Não dá para prender alguém que fala como este homem. Porque até onde vai o nosso conhecimento?
Nunca ninguém falou como esse homem, nem o que esse homem fala. Tem algo a mais nele. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, que não era uma aparência, uma miragem, uma impressão de Deus, uma fantasmagoria divina, um ser que tinha aparência de encarnação, mas de fato era um ente alienígena de uma outra natureza energética, como ensinavam algumas seitas gnósticas dos dias de João, como ensinavam já os que elaboravam os primeiros passos do docetismo, que viria a ensinar com estrutura teológica posterior que Jesus não era encarnado, era apenas uma aparência, mas não era, porque se ele fosse carne, ele não poderia ser Deus, nem todo bom, porque eles criam que havia uma intrinsidade de mal em tudo que fosse carne e matéria. Eles pregavam uma dicotomia, uma esquizofrenia filosófica existencial. Todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus, não confessa Jesus encarnado, tendo a chance de ter ouvido sobre a encarnação. Quem não precisa confessar o nome de Jesus como Deus encarnado é quem nunca ouviu nada. E esses estão isentos de tudo. Mas aquele que ouve e não assume, já assumiu, que não quer assumir. Todo espírito humano, ou espírito extra-humano, espírito intra-humano ou espírito fora do ser humano, qualquer espírito que não confesse a Jesus como Cristo encarnado não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, que acha que Jesus até foi um grande profeta, poderoso, legal, bom para ajudar em tempo político, porque os crentes são todos uns ignorantes, a gente manipula, usa o nome de Jesus, prega até em nome de Jesus. Mas não vem de Deus. Porque não tem a visceralidade da encarnação. De Deus em Cristo, na cruz, na ressurreição, reconciliando consigo o mundo. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito de cujo espírito que habita muitos e muitos e muitos anticristos e habitará de maneira densa um determinado anticristo em meio a milhões de outros anticristos, a respeito de cuja realidade tendes ouvido que vai acontecer, que já está acontecendo e acontecerá cada vez mais veementemente, que presentemente já opera no mundo. Mas, meus filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Tendes? Nessa geração, não. Está todo mundo sendo engolido pelos falsos profetas porque não tem Espírito Santo, não tem Evangelho, não tem alinhamento com a verdade de Jesus no coração. Mas para quem tem, esses sabem que maior é aquele que está em nós do que aquele, ou aqueles todos que habitam o mundo. Quando vier, porém, Jesus diz em João 16, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E agarrados a esse pedacinho aqui, milhões de escatologistas, especialmente de natureza teológica, doutrinária, pentecostal e adventista, e testemunhas de Jeová, já predisseram a vinda de Jesus, já montaram cronologias, já deram nome de anticristos, já marcaram datas, já fizeram todas as barbaridades deste mundo, em nome de ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus anunciou as coisas que hão de vir, o Espírito Santo nos lembra. Sobretudo, ele nos lembra que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o prazo, nem a cronologia, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Pedro não soube, Paulo não soube, João não soube, ninguém soube e ninguém saberá. Isso ele já nos deixa claro. O resto tem a ver com a aplicação do Evangelho na mudança da sociedade humana. Ele vai nos ensinando
como aplicar o Evangelho a todas as mutações históricas, sociológicas, tecnológicas, psíquicas, da carência humana, da necessidade humana. Como tem coisas que eu faço em coerência com o Evangelho, com Jesus. Faço com Jesus em mim. Como se ele estivesse me assistindo, e ele está. Com principados e potestades me assistindo, e eles estão. E de acordo com Paulo, estão aprendendo sabedoria espiritual nova. Comigo, com você, com tantos quantos vivem o Evangelho em harmonia com Cristo Jesus, na pureza e na simplicidade do que nos foi ensinado por Ele. O Espírito Santo fala do que é dele, Jesus. Fala a verdade de Jesus, que é a encarnação da verdade. E a gente reconhece a verdade quando ela é conforme Jesus. Se não for, a gente repudia, mesmo que nos seja trazido por um anjo de luz. Como Paulo disse, ele vos anunciará a pertinência, a aplicabilidade, a propriedade, como fez com Paulo, e tendo sido instruído por Gamaliel, que era da descendência de Hillel, um dos maiores rabinos de Israel, que era Paulo da tribo de Benjamim, da seita dos fariseus, e que se destacava como um gênio precoce em relação a todos os da sua geração. Era um Einsteinzinho da religião judaica, e encontrou Jesus e mudou tudo. E compreendeu tudo. Compreendeu o que Pedro levou décadas para entender. O que os outros apóstolos tiveram que se expor a realidades de outros povos para começarem a compreender. E Paulo já nasceu grande, já nasceu crescido, já nasceu praticamente pronto para continuar. Ele sabia a virada, aquela luz iluminou e o tirou do caos da angústia da religião judaica e o introduziu no paraíso da graça de Deus em Cristo Jesus, no Éden do amor de Deus. E ele viu do que as coisas eram feitas em Jesus. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, os desafios que hão de vir, os inimigos que vocês vão enfrentar, como é que vocês vão enfrentar. Vai renovar a alegria de irem ao mundo como ovelhas enviadas para o meio de lobos, sem medo. E vai dar a vocês pertinência de geração em geração, de geração em geração. Vocês serão absolutamente pertinizados pelo Espírito Santo. Serão pertinianizados pelo Espírito Santo de Deus para serem relevantes em cada geração. Ele não vai glorificar a si mesmo. O Espírito Santo não vai criar um culto ao Espírito Santo. Ele me glorificará, Jesus diz, porque há de receber do que é meu. Ele é o Evangelho em vocês, sou eu em vocês, eu vivo em vocês. Como Paulo depois viria dizer, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo por amor ao Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele receberá do que é meu e me glorificará. E há de anunciar a vocês tudo o que eu tenho a introjetar no caráter, na consciência e no crescimento e na frutuação do Espírito de Deus, produzindo o meu fruto, o fruto do Evangelho em vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Olha que afirmação mais megalomaníaca. Jesus ou é Deus ou é doido. Não dá para categorizá-lo em nenhuma outra categoria de profeta, de iluminado, de sábio. Não dá. Ou ele é Deus ou ele é o doido mais desvairado que já passou por aqui. E mais, o pior, é um doido não diagnosticável porque não há um sinal de loucura nele. Tudo é bom senso, tudo é verdade, tudo é paz, tudo é paciência, longanimidade, é coragem, tudo é realidade, tudo é um assambarcamento de todas as dimensões do que possa ser chamado de real, no mundo visível e invisível.
A relacionalidade é de amor, é de acolhimento, é de paz, é de bondade, é de misericórdia, é de saúde. E vem ele e diz isso. Tudo quanto o Pai tem, o Pai tem, é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E o Espírito Santo, que será enviado, falará a verdade, a minha verdade, falará do que é meu e me glorificará. Ele será o repetidor do Evangelho em vocês e será o poder pulsional que vai dar a vocês a coragem, a disposição, a decisão da prática do Evangelho no cotidiano real. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, um Espírito Santo que não repete Jesus, que não ensina Jesus, que não replica Jesus, que não se assemelha a Jesus, que não carrega a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, que se comporta como um Jesus descontrolado no sanatório, endoidecido numa cela, que se comporta como um gadareno no cemitério de Gerasa, não é o Espírito de Jesus. É psiquismo humano, é espírito maligno, é sugestão, é qualquer coisa, mas não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo age como Jesus agiu. Ele não cria nenhum tipo de esquizofrenia em Deus, nem dicotomia entre Jesus e a manifestação de Deus segundo o Espírito Santo. Não. Tudo tem sua convergência absoluta para Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habitam todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da consolação. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai. E Jesus diz, e ele me glorificará, porque tudo quanto o Pai tem é meu. Meu Deus, o Cristo eterno imolado antes da fundação do mundo, declara para os sentidos de todos nós, tudo quanto o eterno tem é meu. Por isso é que vos disse, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Hoje eu vou parar aqui. Amanhã eu continuo no verso 16, mas eu deixo você pensando nisso. Olha só em volta, onde é que você vê alguma manifestação do Espírito Santo parecida com Jesus? Pense na capelã do Trump, que vive falando em línguas, mas línguas fajutas. Não tem nada do Espírito Santo. Em que aquilo ali parece com Jesus? Você pode imaginar Jesus no palácio de Herodes, o Grande, fazendo aquele papelzinho? Porque o Trump não é melhor do que Herodes, o Grande. Você pode imaginar Jesus na corte de Tibério, de Nero, de Calígula, fazendo aquele papelzinho? Você já viu Jesus falando em línguas? Viu alguma coisa nesses espíritos santados que existem por aí? Parecem mais santarados do que santificados? Parecerem com Jesus? Olhem para esses cultos cheios do Espírito Santo que vocês veem por aí. Supostamente cheios. De gente doida para todo lado, uma maluquice que não tem tamanho. Em que isso parece com Jesus? Em que você quer um Espírito Santo que faz você ficar totalmente dessemelhante e até antagônico ao modo, ao jeito, ao ser, ao caráter e à manifestação de Cristo em Jesus, conforme os evangelhos? Por que você quer a presença de um Deus em você que não tem nada a ver com a cara de Jesus e com o ensino do evangelho? Eu não quero para mim. Esse Espírito não me habita. O que me habita é o Espírito de Cristo, para me dar a face de Cristo, os atos de Cristo, o fruto de Cristo, a beleza de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a valentia eterna de Jesus que não tem medo da morte, sabe que já está na ressurreição. Senhor Jesus, por favor, eu creio no Espírito Santo. Creio que ele está agindo hoje no mundo, aonde se sabe e aonde não se sabe.
Todavia, Ele está agindo. E eu peço que quem quer que tenha ouvido essa palavra não a resista. Pelo contrário, a acolha. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.